Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer a todos vocês aí pela audiência aqui ao canal. O canal tem aumentado em números de inscritos, né? E isso é muito bom e com certeza se dá pelo contato que vocês têm tido aqui no canal, dando seus comentários, seus likes, compartilhando. E eu fico muito feliz aí e sou grato a vocês por estarem cooperando com isso. Como de costume, eu vou trazer aqui mais comentários dos nossos queridos que assistem aqui carinhosamente os nossos vídeos. E eu vou começar com o comentário da Artes Bela. Ela faz uma pergunta, que é uma reflexão, né? Demonstrando até um certo espanto da parte dela, pelo menos foi o que eu entendi do comentário. Por que será que é tão difícil as pessoas se convencerem de que estão servindo a homens dentro da organização? Não entendo porque ainda tem muitas pessoas entrando e se batizando nessa religião. Então, o Artes Bela, muitas vezes, é o que acontece em seitas de controle mental. Seitas de controle mental, seitas de modo geral, ou religiões, né, vamos botar assim, geralmente as pessoas são atraídas por coisas das quais elas sentem falta, carência. Muitas pessoas estão buscando de coração servir a Deus, estão procurando um caminho. E quando chegam em organizações religiosas, como seitas de controle mental, religiões como muitas das quais eu até fiz parte, né, cerca de 30 anos, de seita de controle mental norte-americana, quando você chega lá no local da reunião, da adoração, você é muito bem recebido, as pessoas te abraçam. Se você for em qualquer uma dessas, você vai ser tratado como se fosse uma pessoa mais especial do mundo. Não estou dizendo isso porque as pessoas lá são fingidas, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai se sentir atraído a isso, porque os que estão lá acreditam de fato que estão servindo a Deus. E eles ficam felizes quando chega mais gente, porque eles acreditam que é mais pessoas para a salvação. Então existe uma boa intenção da parte dos membros de querer angariar mais membros, porque eles acreditam que é isso que vai levar aquelas pessoas à salvação. Está ali naquela organização religiosa específica. Uma organização religiosa, por exemplo, como uma das 3 mais famosas norte-americanas, que surgiram no século XIX, que inclusive antigamente pregava muito sobre a poligamia. Então eles ensinavam que as pessoas, os homens que casavam com muitas mulheres, inclusive seus profetas tinham 30, 40 mulheres, isso ia dar a eles uma vida eterna melhor, uma divindade, né? Eles seriam deificados de uma forma mais elevada, dada a quantidade de esposas. Então uma mulher que se tornava esposa dele se sentia feliz, ela era a 29ª, a 34ª, ela se sentia honrada com aquilo. Muitas meninas, jovenzinhas, 13, 14 anos, já eram preparadas para se casar. Claro que naturalmente houve intervenção, né, das autoridades. Muitos desses mosteiros, dessas igrejas norte-americanas foram inclusive fechados, muitos líderes foram presos por questões de ataque sexual a menores. Mas eles acreditavam que aquilo tudo estava certo, estava tudo muito bonito, é a nossa crença. Então as pessoas são induzidas, e quando elas se tornam membros de fato, elas são deslumbradas, elas ficam deslumbradas. Tudo que o líder, tudo que está nas publicações, tudo que eles leem e escutam nos discursos é maravilhoso, é a verdade absoluta, inquestionável. E aí a rotina do dia a dia, que são muitas atividades que envolvem a pessoa, deixa a mente dela distraída, ela não tem tempo para meditar, para fazer aquela análise reflexiva, como diz Romanos 12, versículos 1 e 2, usando as faculdades de raciocínio. Então ela é simplesmente empurrada pela correnteza. Deu para entender? E aí lá se vão 10 anos, 20 anos, como eu fiquei lá quase 30 anos. Entendeu, querida? A gente não pode atribuir aí uma falta de inteligência intelectual. Porque muitas pessoas, membros de seita de controle mental, são pessoas super inteligentes, intelectualmente falando. Então não tem nada a ver com o fator inteligência, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o momento da pessoa fazer uma autorreflexão, se analisar e analisar como um todo, tudo à sua volta. Aquele momento de catarse, sabe? Aquele momento que você tem aquela epifania, que você pensa no sentido da vida, no que de fato é importante,
e você começa a comparar, contrastar o que está sendo ensinado com o que a Bíblia diz, aí você, se você se der essa oportunidade, muitas vezes nas seitas de controle mental você não se permite isso, porque acredita que isso é um desrespeito para com os líderes. Você se priva disso, entendeu? Porque você acredita que você não pode fazer isso. É uma forma de falta de fé. E você não quer ser alguém que não tem fé. Então você não se permite questionar. Entendeu? É nisso. Então nesse sentido é até bom a pessoa ficar fraca na fé, entre aspas, nessa questão, porque ela fraca na fé, ela vai violar essa crença de que questionar a autoridade é falta de fé. A gente sabe que não é, mas quem está lá acha que é. Então quando ela está fraca na fé, ela então se torna suscetível ao questionamento. E aí ela pode despertar nesse momento. Deu para entender? Bom, é uma visão que eu tenho, pelo menos, né? Posso estar totalmente errado, talvez. O nosso querido Hubert disse assim, ó, obrigado, Artes Bella. E o nosso querido Hubert disse: os líderes desta organização norte-americana alienam os irmãos por afirmar que todas as outras religiões são apostasia. Naturalmente, 3 dessas principais norte-americanas, naturalmente, os membros de cada uma delas olham para as outras 2 e os vê como apóstatas, como seitas satânicas que desencaminham. Cada uma das 3. Cada uma olha para 2 pensando a mesma coisa. Todas as outras religiões são apostasia. Consegue adulterar as escrituras por tirar ou acrescentar palavras dos originais. Já nas publicações, na maioria dos textos, são citados fora de contexto, com a finalidade de sempre estar mudando o entendimento. Uma dessas 3 religiões norte-americanas, inclusive, fez uma Bíblia à parte. Um novo evangelho. Eles não só adulteraram a Bíblia, mas também alteraram, acrescentaram uma Bíblia à própria Bíblia. Todos os membros desta organização, da qual eu fiz parte há cerca de 30 anos, ao se batizar, ele já não tem mais cérebro, na visão aqui do nosso querido Hubert. Passa a pensar em tudo que o corpo governante determina. O que ele quer dizer, em outras palavras, é que a pessoa perde o seu senso crítico. Nesse sentido, ele passa a ser controlado, ele não tem mais faculdade de raciocínio, ele não precisa mais ter consciência, porque todas as coisas são corretas ou não baseado naquilo que o corpo governante, a liderança, a alta cúpula, o poder hierárquico desta organização religiosa ou de outras, determina. Se o corpo governante disser que você pode celebrar a festa de aniversário, ok, você vai celebrar a festa de aniversário. Se o corpo governante disser que você pode brindar, ok, você vai brindar sem problema na consciência. Se o corpo governante disser que brindar é um ato supersticioso, que te liga ao domínio satânico, pronto, você já não vai mais fazer isso. Mas não porque você decidiu isso, mas porque o corpo governante falou para você isso. Se o corpo governante disser, ó, festa de aniversário tem origem pagã, não faz. Aí você não vai fazer. Não é porque você descobriu, porque você decidiu e porque você escolheu, mas é porque o corpo governante impôs para você. Se o corpo governante disser que você pode falar com um membro que saiu da sua organização religiosa, normalmente só não pode se associar intimamente com ele, você vai falar com ele se o corpo governante permitir. Se o corpo governante disser que você não pode nem sequer dizer oi para aquela pessoa, então você nem sequer vai dizer oi para aquela pessoa. Mas não porque você quis. Não porque você leu a Bíblia e concluiu isso. Mas porque foi o corpo governante que disse para você que esse é o certo a fazer, ou aquilo é o errado a ser feito. Nesse sentido que o nosso querido Hubert está dizendo aqui. Que você passa a não ter mais cérebro, no sentido que você não tem mais poder de decisão, você não raciocina mais, você não precisa pensar. Está aqui. Se o corpo governante faz isso por mim. Entendeu? Então esse controle mental todinho aí, existem em seitas de controle mental, principalmente essas 3 norte-americanas que surgiram no século XIX. Então eu quero muito agradecer essas observações aí da nossa querida Artes Bella, nosso querido Hubert, que só reforça tudo isso que nós estamos expondo aqui, os perigos de seitas de controle mental, onde os seus membros são levados a crer que estão adorando a Deus, quando na verdade estão servindo como escravos para homens, como no filme Matrix. As pessoas viviam lá na ilusão de estarem vivendo suas vidas, mas estavam simplesmente alimentando as máquinas como baterias. É mais ou menos isso que funciona. Os membros são apenas baterias para engordar os cofres dos seus líderes religiosos. Claro que todo mundo tem a liberdade de ser o que quiser na vida, mas eu tenho aqui o meu senso de responsabilidade de esclarecer e mostrar como funciona. Obrigado pela sua participação aqui, por estar aqui conosco. Aguardemos os nossos próximos vídeos.
Até lá.